Hey pessoas, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial em collab com o Bússola Pessoal Podcast e com o Chora Pendrive. Felipe, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Andrew. Vamos falar aí sobre transformações, futuro e muita coisa boa. E aí eu já quero apresentar vocês ao nosso convidado especial de hoje, o Wellington Borel. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, dividindo essa mesa para a gente poder conversar sobre inovação, carreira, que a gente faz com muito amor aí por esse ecossistema incrível de empreendedorismo e inovação. E já para iniciar nesse bate-bola aí, como eu sempre faço, Wellington, eu quero saber um pouquinho mais de você. Quem é você, além da bio, né? Porque a gente sempre coloca na linha, mas quem é, além da bio, Wellington Borel? Eu sou um cara, eu tenho 46 anos, né? Faço esse ano 47 anos, embora eu tenha um rosto de menos, né? O pessoal dá 30 e 30 tal. um pouquinho. Tá de parabéns, show. Mas eu tenho 46 anos, sou casado, tenho uma filha de 16 anos, Maria Luísa, e tenho uma enteada de 10 anos. Sou um cara de inovação desde sempre, gosto muito também no meu dia a dia reunir amigos, né, fazer um churrasquinho, conversar, assistir filmes. Enfim, eu sou bem tranquilo, gosto de estar em família, né? Então, fora essa questão profissional, sou esse cara aí, simples, né? Vim de uma origem lá do Rio de Janeiro, sou carioca. Carioca. Moro aqui em São Paulo, vai fazer 5 anos. Uhum. Passa muito rápido, hein, Felipe? A gente Verdade. já se conhece há um bom tempo. É verdade. E tô aqui super feliz nessa cidade que me acolheu super bem, né? Boa. Esse estado me acolheu muito bem, eu sou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje meus pais ainda moram no Rio de Janeiro, Uhum. mas vim para cá por causa de um desafio profissional Legal. e estou super feliz com tudo que tem acontecido na minha trajetória. Boa. Eu conheço o Wellington há 7 anos, então sou suspeito para falar. Muito do que eu vivi de transformação, de carreira, mentalidade, nova economia, foi em ambientes que pude acessar com o Wellington. Lembro ali em 2017, Sim. a gente se conectou e pude ouvir um pouco mais a história dele. Conta pra gente, Wellington, o que você tem feito hoje? Seus principais projetos hoje? Antes da gente rebobinar, né, de trás para frente, saber como você chegou até aqui, porque eu tenho certeza que é inspirador para muita gente, tanto aí do público do Bússola Pessoal quanto do Chora Pendrive também. Legal, legal. Por curiosidade, fiquem à vontade, pode chamar de Wellington ou Borel, né? Ok. Profissionalmente o pessoal tem me chamado muito de Borel. E tem uma curiosidade interessante, né, fala um pouco do meu histórico familiar. O Borel é o sobrenome do meu pai, né? Meu pai sempre foi um vendedor, né? Militar e vendedor sempre reconhecido pelo sobrenome, É né? verdade. Mas tem uma história engraçada, né? Meu pai sempre foi identificado como Borel, até que ele trabalhou numa empresa, e dessa empresa obrigaram ele a não ser identificado como Borel, e sim como Freitas, que é o primeiro sobrenome dele, mas que ele não tinha uma identificação, porque associavam o Borel à comunidade do Morro do Borel que tinha no Rio de Janeiro, que tem no Rio de Janeiro. É verdade. E meu pai não gostava, trabalhou por um tempo naquela empresa, depois saiu. Uma certa feita eu tava fazendo uma live e o pessoal me viu na casa dele já, acho que se não me falha a memória, na pandemia. E eu tava passando o fim de semana lá, já tava morando em São Paulo. Aí, Borel, eu olho pro meu pai assistindo no outro cômodo, assim, eu olho pro meu pai chorando, copiosamente. Aí, você imagina você fazendo a live aqui, do lado de cá, teu pai chorando e tal. Aí acabou a live, aí meu pai, eu falei, pai, o que houve? Ele, eu estava emocionado. Eu, por quê? O que aconteceu? O pessoal te chama de Borel. Eu tenho um trauma, que não sei o quê. Eu falei, pai, a partir daí, eu tenho maior satisfação, e quando me chamam assim, muito por causa dele, sabe? Redimiu, show de bola, uma nova história. E hoje, hoje estou como CEO na Algar Telecom Venture Builder. A gente é uma Corporate Venture Builder da Algar Telecom. A Algar Telecom, que é uma empresa de telecom, né, vende serviços de internet, né, e voz. E a gente, dentro da Algar, tem uma área de inovação, obviamente, dentro da estratégia de inovação, tem duas empresas, né? Tem o Brain, que é um instituto de ciência e tecnologia, que faz muita inovação aberta, trabalha a cultura de inovação, pesquisa e desenvolvimento, né? E eu sou o irmão mais novo do Brain, a gente vai fazer 2 anos agora, esse veículo de investimento. Esse veículo de investimento em startups, e basicamente a gente busca startups que se conectam ao plano de evolução digital da Algar Telecom,
e a gente tem ali a satisfação enorme de se conectar a esses empreendedores, a esse ecossistema de empreendedorismo, né? Achando startups que estão conectadas à nossa tese de inovação e de investimento. E eu estou super feliz, né? Tem um ano, vai fazer agora 1 ano e 3 meses que eu estou lá, com 8 startups já investidas, um portfólio estimado em 118 milhões, basicamente ali com uma participação desse portfólio de quase 4 milhões. Então, estou muito feliz de estar construindo isso e estar conectado com esse ecossistema. E eu tenho um amor muito grande por isso. Alguns amigos que eu converso, que conhecem um pouco da minha trajetória, sempre falam assim, cara, você nasceu para estar fazendo isso, é o que você gosta, é o que brilha o teu olho, e de fato é verdade. De Sensacional. fato, eu gosto muito de estar nesse ecossistema e de estar conectado com essas pessoas tão importantes. Ô, Borel, interessante, né? Você citou aí o Brain, que além de significar cérebro, quando eu estive lá em Uberlândia, na Algar, eles dizem que Brain também remete a Brasil Inovação, Isso, né? Brain. Uau. Então, uma mensagem muito legal, né? Sobre inovação, claro, com aprendizados que podem vir de qualquer lugar, mas essa missão muito brasileira para o ecossistema que eu vejo que faz parte da atuação de vocês, né? Foi algo que me impactou muito, foi uma situação que me impactou muito na Algar Telecom, né? Legal. Eles acreditam muito no Brasil, uma empresa brasileira, né? A gente, com o maior orgulho, a gente canta um hino quando tem eventos estratégicos ou maiores, né? Que A legal. gente conserva isso porque a gente acredita de fato no Brasil, né? Uhum. E esse lado humano da Algar, no caso do Brain, fizeram essa brincadeira, né? Brasil Inovação, Uhum. mas a logo tem o logotipo tem lá o desenho de um cérebro, né? E de fato o Brain, se vocês ainda não conhecem, por favor, é um instituto sensacional. Que Tá? bacana. Sensacional. Já está bem grande, já tem, acho que se não me falha a memória, 80 pessoas no time, né? Uhum. E tem 4 escritórios, né? 4 escritórios no Brasil, 4 escritórios, 3 no Brasil e um em Portugal, Uhum. lá em Braga. Recife, Uberlândia e São Paulo, Isso, a né? base é em Uberlândia, também aqui em São Paulo, aqui na Quatá, na Vila Olímpia, Isso. né? E lá no Recife, lá no César, né? Ah, Polo no tecnológico, César. né? Legal. E agora, bem, o mais recente, é o escritório lá em Braga, lá no Em World Braga, Trade Center, bacana. em Faz todo Portugal. sentido, né? Show de bola. Sensacional. Show. Borel, então, aproveitando aí que você já falou do seu momento atual, fala um pouquinho aí numa visão geral, né? Como que foi aí seus primeiros passos na carreira e aí onde Legal. você foi cair aí com a Algar nessa parte de venture, né? Na parte de startups. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa software house Uhum. e logo depois fui para uma fábrica de software. Então, fui programador Delphi. Olha. Fui programador Delphi, Clipper, gente, isso denuncia muito a minha idade, né? Fala sério. Mas sempre eu lembro que nessa nessa software house que eu comecei minha carreira, eu comecei como analista de suporte e logo migrei para desenvolvimento, Uhum. que era onde eu tinha um pouquinho mais pista de crescimento, né? E nessa jornada, eu lembro que a gente, por mais que nós fôssemos desenvolvedores, a gente visitava muitos clientes. E o pessoal me chamava meio que de anjo. Ele falava, você é o anjo, porque resolvia, eu sempre me conectei muito com as pessoas, né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu obviamente migrei para a área para virar um analista de requisitos na época e analista de negócio, e depois eu fui estudar pontos de função, mas de uma maneira geral, nessa primeira etapa da minha carreira, até indo para uma fábrica de software, era com foco em gente, eu migrei para gente, né? Depois dessa primeira. E eu gosto sempre de destacar isso, que eu acho que é importante em relação à carreira, né? O que agregou para mim essa fase em fábrica de software, em software house? Cara, metodologias, né? Sensacional. Uhum. Essas fábricas, elas trabalham com contratos distintos e que você precisa ser metodológico, assim. E na época a gente utilizava o RUP, tinham algumas outras metodologias e com suas peculiaridades, né, por cada contrato. Uhum. Então ali cara, disciplina, conseguir trabalhar com processo, metodologia, né? Depois eu tive uma inspiração com base numa rede de relacionamento que eu tenho, de amigos que eram motoristas. Então eu construí na época uma startup chamada Mileva, que basicamente a gente criava uma rede privada de transporte. Olha isso. Então ali, vamos lá, os motoristas hoje trabalham em vários aplicativos, né? Uber 99, etc. InDrive, hoje tem um monte. Na época
Lyft lá fora, Cabify, né? Então, eu descobri que motoristas de aplicativos têm carteira particular de clientes. Era uma forma que eles, por exemplo, não, era uma forma de eles gerar negócio para eles sem pagar aquelas altas taxas que os aplicativos cobram até hoje, né? Acho que esse problema ainda existe. Tirava o intermediador, né? Então a gente criou um app que o motorista criava uma rede de clientes fiéis a ele. Olha isso. E eu fiz isso porque eu descobri que os motoristas controlavam tudo em agenda. Agenda de papel, bloco de notas no celular, não tinha controle, gestão, as próprias custos que eles tinham do dia a dia de trabalho, combustível, manutenção do carro, eles precisavam dessa ajuda, dessa organização, e além de gerenciar as corridas particulares que eles faziam. Então a gente construiu o Me Leva, eu tive a oportunidade de captar ali em torno de quase R$200 mil para construir os diversos MVPs que a gente fez na trajetória, e eu vivi o Me Leva ativamente durante 6 anos, 6, 7 anos. Com o Me Leva eu fiz a seguinte promessa: nunca mais eu volto para o mundo corporativo. Então, eu cheguei a me dar 1 ano focado no Me Leva, estava capitalizado, e aí eu pude participar de algumas acelerações, Você focar foi no produto. não foi, Borão? Eu fui acelerado no Me Leva, no Inovativa e na Faperj. Tá? Legal. Ambas experiências foram importantíssimas para o meu desenvolvimento. Show. Mas chegou uma hora que o Me Leva abriu uma porta sensacional para mim, que foi a Sul América. Eu falo com muito carinho, com muita gratidão, porque a Sul América me permitiu. Eles queriam funcionários que tivessem essa experiência do empreendedorismo, porque tinham acabado de aprovar o projeto de transformação digital, então eles já estavam começando a fazer inovação aberta. Então, ali eu tive a oportunidade o desafio me encantou, né? E eu tive uma liderança, e eu gosto sempre, cara, ser grato com quem contribuiu com a sua carreira é algo que, assim, que eu falo sempre com muita paixão, assim. Então eu tive uma liderança na pessoa do Zé Roberto. Hoje ele é CTO na Zenvia, e até hoje eu chamo ele de meu mentor, né? Ele permitiu com que, por exemplo, no processo de aceleração, já estando na Sul América, no processo de aceleração do Me Leva, eu vivenciasse essa experiência em paralelo, sabe? Porque ele falava assim: não, cara, tudo que você está aprendendo ali, cara, vai ser útil pra gente aqui. Que legal. Nós queremos viver isso, e eu sou muito grato, assim, a essa liderança dele e também do Puccini, que era o superintendente na ocasião, na Sul América. Então, por um tempo eu fiquei ali com os dois, né, desenvolvendo o Me Leva, e embarcando nessa jovem senhora de 127 anos que era a Sul América. Né? Até que comecei a ter pista de crescimento da minha carreira lá, de virar coordenador, virar gerente, e eu tive que tomar uma decisão na carreira. Né? E eu foquei na minha carreira executiva e saí do Me Leva. Né? Aprendizado do Me Leva: empreendedorismo, design thinking, Lean Startup, essas metodologias importantes para você tirar ideias do papel, né? Então, foi o que eu mais aprendi nessa jornada de empreendedorismo. E numa abordagem mais corporativa também, imagino, né? Quanto a ferramentas, compliance, uma robustez. A experiência anterior me levou a isso, legal. né? Porque nessa época de fábrica, eu me relacionava com Petrobras, Coca-Cola, todo o grupo Petrobras praticamente eu trabalhei. Boa, né? Ainda mais por estar lá no Rio. Exato. Então, eu já tinha uma bagagem corporativa, mas não era muito mão na massa, né, de desenvolvimento, entregar produtos, projetos, né, na verdade, muito com abordagem de projetos, né? Sim. Mas eu tinha uma vivência corporativa. Né? Quando, com o Me Leva, ali eu fui picado pelo mosquito da inovação. Olha. Porque ali e é especial inovação aberta, né? Então, de uma maneira muito como autodidata no primeiro momento, e o Felipe sabe, gosto muito de ler, né? E pouca gente sabe disso, mas a minha formação, ela aconteceu, eu comecei a exercer papéis significativos na área de tecnologia e na área de inovação sem ter terminado a minha faculdade, né? E não que eu não incentive faculdade a estudar, pelo contrário, né? Tanto é que depois que eu me formei, já fiz um monte de outras coisas. Mas
a procura, né, essa sede de conhecimento, né? Então, nessa época do Me Leva também eu fui obrigado a estudar sobre inovação, né? Essas metodologias que são mais utilizadas, né? Então no Me Leva, nessa fase, foi, cara, empreendedorismo e metodologias para fazer inovação. Beleza, aí passei o bastão do Me Leva para outras pessoas e foquei no mundo corporativo. Uhum. Então, ali na Sul América, eu fiquei 7 anos na Sul América. E foi a Sul América que te trouxe para São Paulo, se não me engano, né? Exatamente, exatamente. Então, eu comecei como um consultor de Design Thinking terceirizado, depois fui internalizado, também como um consultor especialista, numa época que foi aprovada o projeto de transformação digital lá, e junto com o Puccini, com o José Roberto, né, na época o diretor e depois virou vice-presidente Cristiano Barbieri, são pessoas sensacionais e sou muito grato por eles, né? Então, aí depois, logo recebi a proposta para vir para São Paulo, porque as coisas, embora a Sul América tinha uma base também no Rio de Janeiro, ali eu tive projeto de transformação, a base mesmo estava ali aqui em São Paulo, né? Mas eu sempre tive vontade de vir morar em São Paulo, de me aventurar aqui com a minha carreira aqui em São Paulo, que é muito mais aquecido o mercado, né? E aí, cara, virei coordenador de inovação. A Sul América tinha, eu acho que eles encerraram com a venda para a Rede Dora, especificamente essa área, né? Tinha a garagem de inovação. Fui visitar lá no WeWork. Teve a oportunidade de estar lá com a gente, né? Que começou dentro do WeWork, é uma área que, na verdade, a garagem e algumas outras áreas estratégicas da Sul América, como cuidado coordenado, que era uma área muito focada especificamente em saúde, né? Ficava nesse prédio do WeWork antes da pandemia, né? Frente com a escola Terra ali, né? Isso, exatamente. E ali a gente. Foi quando eu virei coordenador de inovação. E com o time, cheguei a ter 16 pessoas no time. Oh. Veio a pandemia depois, né? Então a gente saiu do WeWork e já tinha um projeto para ter a garagem na época lá no prédio da Sul América, em frente ao Largo da Batata, em Pinheiros. Então. Fiquei 7 anos ali, tive oportunidade, junto com algumas outras lideranças, como o Ricardo Prati, também o Puccini, estabelecer essa garagem, inclusive fisicamente lá, criação, né, do pipeline de inovação, né, da Sul América, o grande fórum de inovação, que era um rito que a gente reunia basicamente todas as áreas estratégicas da companhia para deliberar os projetos e trazer alinhamento dos projetos de inovação. Então, eu falo com muito orgulho que foi na minha gestão que a gente conseguiu implantar isso, com muita conexão à governança de inovação, e sair de lá com um pipeline estruturado, né, com projetos com potencial retorno de mais de 10 milhões de reais. Então, saí super feliz e é grato, né? Porque foi fundamental. Eu brinco que a Sul América foi o meu MBA prático de inovação. Legal. Boa. Tanto de inovação fechada quanto de inovação aberta. Legal. Eu quero mandar aí um abraço para todas as pessoas que passaram comigo nessa trajetória. Eu pude conhecer uma vez falando numa mentoria do Distrito, que você fala muito lá também, né? O Morad, Sul América também, o pessoal de inovação. Então, hoje ele é o head de inovação lá. E muita gente segue lá, né? Fazendo um trabalho aí importante no ecossistema aí, cara. Que legal. E essas experiências práticas, interessante que você falou que você viveu coisa lá no início sem precisar de faculdade. Mesmo assim, você valoriza a academia. E tive que fazer, né? Me formei depois. Exato. E você enfatiza também essa questão de a experiência certa no lugar certo também, né? E como isso te leva para a vida, né? Interessante que você não está mais na Sul América, mas quando a gente ouve sobre o seu ciclo, a gente percebe muita gratidão, muita formação e as coisas continuando bem por lá também, né? Sim, e aí eu acho que também as parcerias, né, dentro até mesmo da corporação que você está, isso é muito importante, né? Você garantir uma relação transparente, né? Saber onde você quer chegar, né? Então o pessoal lá, por exemplo, sempre soube que eu sempre tive uma aptidão para inovação aberta, né? Você citou o Morad foi um cara incrível, assim, até no meu processo de saída, né, para o meu novo desafio, a gente fez com muita transparência e estava tudo muito linkado com o meu propósito, né? Eu acho que é tão bom, né? Quem dera se todas as organizações, as grandes corporações, em relação a gente tivesse um ambiente seguro para fazer esse tipo de movimento. Né? Eu acho que é uma provocação interessante. Eu acho que eu, particularmente, decidi sempre fazer essas transições dessa forma. Né? E para mim tem funcionado até agora. Né?
Mas, cara, esse sentimento de gratidão tem que ter, cara. Eu acredito muito nisso. Né? E você tinha dito que nunca mais voltaria para uma grande corporação, né? Mas mesmo tendo voltado, e essa humildade, né, de estar aberto para desafios, a gente vê uma combinação, né, entre um momento mais operacional, mais técnico, depois projetos, aí algo mais empreendedor de nova economia, com programas de aceleração, captação Sim. de investimentos, Sim. uma volta, e engraçado que te ouvindo, deixa essa impressão que você voltou para o corporativo, mas você já não era mais o mesmo, o mercado já não era mais o mesmo, e uma empresa, mesmo que centenária, estava buscando transformação, que foi uma das principais máximas, imperativos do seu trabalho, né? E aí, cara, depois de tudo isso, como foi essa oportunidade de sair de lá com um remix tão forte já tendo acontecido entre pequeno, médio, grande, protagonismos diferentes? Como foi a sensação, o convite? O que você visualizou para esse desafio atual? Cara, eu acho que uma palavra resume isso aí, né? Uma construção de um repertório. Legal, Uau. ótimo, ótima Então, palavra. assim, um repertório que é esse o meu lance, a questão que talvez seja até um pouco contraditório, né? Mas o que me incomoda, por exemplo, é muita formação Uhum. e pouca prática, Uhum. né? Então, às vezes tem muita gente que tem muito conhecimento teórico e pouca prática. Uhum. Então, tudo que eu tenho vivenciado hoje e os frutos que eu estou começando a colher tem essas duas abordagens, né? Ótimo. Um conhecimento muito como autodidata, depois a formação, Uhum. né? Mas com muita prática, Entendi. Validando tudo isso. validando, né? Principalmente quando eu comecei a empreender, né? E depois trazendo essas competências, esses comportamentos que são fundamentais para você. E eu também tenho essa sensação, né? Então, e aí um ponto que é muito importante é que eu acho que o movimento das empresas estarem ali, né, muito como donas do saber, Uhum. ou com isso está acabando, né? Porque o movimento de inovação aberta, o movimento estratégico de inovação aberta das grandes corporações, tem muito esse approach de aprendizado, né? Boa. A grande aprende com o pequeno, e o Uhum. pequeno aprende com a grande. Então, eu percebo que o mercado como um todo, e eu trago isso também como lição e como estratégia minha, de conversar, quando eu converso com o empreendedor, eu falo para ele, olha, a gente pode aprender muito com vocês. Por causa do paradoxo de inovação em relação à grande corporação e às empresas pequenas, as startups que estão iniciando, né? Cara, a grande corporação tem uma série de coisas, eu sempre falo isso, né? Ela tem dinheiro, ela tem governança, ela tem segurança, mas ela tem pouco apetite a risco. E tá tudo certo. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter controle, tem que ter compliance, tem que ter governança. Afinal de contas, cresceram muito, né? Já as startups, elas têm um pouco mais de apetite a risco. Sim. Já nasceram digital. Então, olha que prato cheio para você de aprendizado entre esses dois atores importantíssimos para o ecossistema de inovação. Então, o percentual de empresas que estão fazendo inovação aberta, segundo a Softex lá, o Panorama da Inovação tem um estudo que saiu no final de 2022 e fala exatamente isso, né? As empresas estão introduzindo essa relação de uma maneira mais efetiva e de uma maneira mais prática. Sabe qual a maior estratégia que eles estão utilizando em relação com startup? POC. Sim. O que é a POC? A POC é uma prova de conceito que uma empresa faz com uma startup para validar alguma tecnologia, alguma coisa. Cara, pode ser válida ou pode não ser válida. Se for válida, talvez possa contratar aquela startup. Bacana. Cara, as empresas estão fazendo muitas POCs com startups. Eu não lembro de cabeça o percentual e o número, mas é muito significativo. Tem esse estudo lá, Panorama da Inovação Aberta no Brasil, que a Softex lançou no final de 2022. Vale a pena dar uma esmiuçada nesse material. E eles falam exatamente sobre isso. Né? Que legal. Eu estou fazendo, muito alinhado ao que você está falando, um curso gratuito da The Bakery, que o Flávio Pripas, né, passou a investir nela e tem algumas iniciativas aí, falando sobre inovação aberta, como você tem colocado, e alguns dados exatamente como você tem citado. Então, realmente, está muito aquecido, né?
e essa inovação aberta das grandes empresas fazerem coisas com startups, e as startups também buscarem caminho para fazerem projetos, soluções, provas de conceito, MVPs, programas e desafios em parceria, é grande parte do futuro da inovação do Brasil, e tem tanta coisa para percorrer nisso ainda, né? E é muito mais barato, né? Não, eu costumo dizer que não tem esse tipo de inovação aberta ou fechada, não tem uma melhor do que a outra, né? Uhum. Eu tenho uma percepção que situações mais estratégicas e onde pode expor muito uma grande corporação para o mercado, né? Talvez faça mais sentido fazer inovação fechada, mas a gente precisa ter a consciência de que o custo pode aumentar, né? E situações onde outras pessoas, outros atores, né? Ou seja uma startup, seja um fornecedor, seja um instituto de pesquisa e desenvolvimento, seja uma universidade, se eles já resolveram um problema específico que uma grande corporação tem, não faz sentido a gente desenvolver, né? Inovação aberta. É melhor trazer esse ator para a sua organização para resolver esse problema, né? Então, não tem melhor e nem pior, né? Então, acho que é uma grande oportunidade e especificamente lá na Algar Telecom, a gente acredita muito na inovação aberta. A pauta inovação aberta, ela é estratégica e ela é top-down na Algar Telecom. Então, super alinhado com alta liderança, super alinhado com o CEO, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive a oportunidade de falar com alguns vice-presidentes e até mesmo o CEO da companhia com muita facilidade, né? Então, tem muita abertura e existe um direcionamento para abrir caminho para as startups. No meu caso aqui, as startups investidas, né? E no Brain também. Embora na abordagem do Brain é uma abordagem de contratação das startups, já tem vários cases de inovação aberta no Brain. E diante daquilo que você compartilhou, né, ter essa percepção que o mercado não é mais unidirecional, né? É mais relacional, e entender que tem essa mão dupla de conhecimento e de troca de conhecimento nesse ponto. Sim. E, Borão, aproveitando antes da gente emergir focado aí na parte de inovação e falando, debater um pouquinho no nosso bate-papo, eu sempre pergunto pro nosso convidado também, quais são os momentos aí de pontos de inflexão e de virada que você teve na sua vida que impactou de forma significativa tanto sua vida pessoal quanto profissional. Aqui, quando você apresentou seu review, Me Leva foi um ponto de virada grande, né, na sua vida. Tem outros aí que você pode, que foi te levando para essa parte de inovação e também, claro, mudou, como o Felipe bem disse, mudou você na sua visão profissional também para o mercado, né? Eu diria que essa transição do Me Leva para a Sul-América em relação à carreira e conhecimento, porque a National América é uma empresa, que volto a dizer, acho que talvez tenha sido o período que eu aprendi mais em relação à governança corporativa, inovação corporativa, perdão. Mas a nível de carreira é esse desafio que eu estou agora. Uau. Foi o que está fazendo a diferença. Ô, Borel, e é possível alguém estar em tecnologia, mas não necessariamente estar em inovação? O que você acha? Eu acredito que sim, mas de qualquer maneira eu acho que esbarra em algum momento. Esse exemplo da minha história da fábrica de software, eu não tinha muito... Acho que o período também era um período diferente em relação a business, em relação à geração de valor para o cliente, né? Então ali era uma visão muito de demanda, né? Eu tenho um contrato ali, eu tenho que entregar um projeto, e aí não tinha muita conexão com a estratégia. Entende? Sim. Então, de uma certa forma, toca na inovação, mas eu não tinha uma visão do todo e da estratégia. Sim. Lembrando que toda corporação que faz inovação, ela tem dois objetivos. Objetivo estratégico e objetivo financeiro. Sim. Então, por isso que, dependendo da abordagem, toca mais no estratégico, dependendo da abordagem, toca mais no financeiro, né? Então, nesse ponto, eu não tinha uma visão do todo, da estratégia da corporação, era muito mais integrado. Mas, de qualquer maneira, Felipe, toca na inovação. Sim. Mas quem está envolvido ali, por exemplo, numa fábrica de software, não está conectado com a estratégia como um todo. Como você falou, né? Depende do mindset da pessoa, depende do repertório. Ser mais questionador, né? É o repertório que ela acumulou, né? Porque, de repente, ela está entregando a solução tecnológica, mas sem ter um olhar sistêmico, sem se envolver com a estratégia, sem observar com empatia a questão humana, né? E como foi para você, imagino, ganhar um olhar mais de negócio?
Porque você veio da parte técnica, você comentou aqui até as linguagens, né? E é uma trajetória de projetos, algo mais B2B. Mas e essa habilidade que muitos sentem dificuldade? Mais business mesmo, né? Principalmente para a galera que vem de ramos mais técnicos. Aí tem aquela carreira em I, Y, X, W. Sim. Como foi para você adquirir mais essa questão business? A minha família, meu pai até hoje empreende, né? Então eu sempre tive esse contato. Fui emancipado, né? Então aqui mostra assim que para abrir um negócio na época com meu pai, Olha, né? Então eu já tinha essa provocação familiar em relação a construir um negócio. Já achamos outro ponto de inflexão, né? então. É verdade. Eu nem lembrava disso. É bom papo por causa disso, né? A gente acaba lembrando. Mas em relação a identificar oportunidades para gerar negócio, eu diria que foi quando, na transição de fábrica de software para empreender. Porque naquela época eu já estava começando a ver conteúdos de inovação, de empreendedorismo, né? E aí foi quando eu me relacionando com alguns amigos, né, que eram na época motoristas particulares, e eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Foi numa época, inclusive, que a Uber estava entrando no Brasil. Sim. Né? Então, A Uber ainda era dúvida no Brasil. ainda era, estava testando no Rio de Janeiro, no Leblon, né? Uhum. Então, com poucos usuários, mas... Então, nessa época aí, foi a época que eu comecei a receber muito conteúdo sobre isso, pesquisar, e ficar atento a oportunidades, porque eu sempre tive, por causa dessa sementinha lá do meu pai, eu já tinha um interesse de criar um negócio. Então, foi nessa hora que aconteceu essa... Acho que eu comecei a ficar atento, né? E o Me Leva foi a primeira experiência, de fato, conduzindo toda essa jornada, né? Modelando o negócio, fazendo o primeiro pitch, fazendo as primeiras projeções financeiras, né? Sim. Porque a gente... quando eu decidi sair, a gente já estava monetizando, mas tive conversas com investidores que eu nunca imaginava conversar, ainda sem estar emitindo nota fiscal e somente com uma ideia, né? E com um protótipo. Então, foi nesse período que eu comecei a ficar atento às oportunidades. E o Me Leva também, essa bagagem, acabou me levando também a conversar com muitos empreendedores, né? Semanalmente. Mais agora por causa do Gartner Convention Builder, mas eu sempre conversei com outros empreendedores, né? As pessoas me procuram, Borel, tô com uma ideia aqui, você me escuta? Claro, eu tenho o maior prazer de fazer isso, né? Então, a partir desse momento foi quando eu já fiquei atento a oportunidades de negócio de uma maneira geral. Que legal. E no Short Pendrive a gente enfatiza muito isso, né? A dificuldade que alguns profissionais têm de combinar a principal área de atuação com novas habilidades, exemplo, vendas ou empreendedorismo, né? Sim. Então, de repente, você tem o músico que não tem uma habilidade empreendedora, ou tem até uma aversão a vendas, né? Ou a pessoa de artes plásticas, ou um dentista, uma nutricionista, uma psicóloga, uma professora, uma advogada, que tem habilidade técnica, mas não tem a habilidade para poder empreender com aquilo, e por isso se expõe sempre às mesmas experiências profissionais, não abre portas diferentes, né? Então, esse tipo de reflexão é legal, porque certas coisas são treináveis, né? Seja um olhar mais para empreendedorismo, um olhar mais para tecnologia, criação de conteúdo, ecossistema. Até uma história que me chamou a atenção foi estudando o Vincent van Gogh, né? Que era um cara de artes, né? Que passou por muitos conflitos pessoais e tudo mais, e um dos grandes conflitos dele era não conseguir comercializar a arte dele, ele não gostava disso, gostava de produzir arte, mas quando vinha o assunto de comercializar, ele travava, tanto que todo o reconhecimento do Van Gogh é depois da vida dele, né? Tem aquela crise de cortar as orelhas e tal, então, olha que interessante, né? Como um profissional, não é de hoje, mesmo dominando sua atividade principal, pode ter conflitos ao embarcar novas habilidades que são importantes para a própria pessoa. Há exemplo aí de vendas, né? No Brasil a gente tem o Flávio Augusto que bate na tecla que todo mundo tem que no mínimo saber vender, isso vai te ajudar de alguma forma, né? Então é legal ver esse remix de repertório que você colocou para uma pessoa que está nos assistindo, ouvindo, se reanimar, né? A aquecer aí essas atualizações de habilidades em tempos tão importantes, né? E, Borel,
Você falou dessa parte que você empreendeu, né? E agora você está com uma outra vertente, numa outra ponta, né? Que é de investir em startups, né? Como que é esse olhar? Então, repertório que você teve. Boa. Sim. De cara que você começou, tudo mais, teve que se relacionar com pessoas para investir e agora você está investindo. Então, esse repertório que você teve mudou o seu olhar e a sua percepção e lidar com startups, com fundadores? Você tá numa outra cadeira agora, né? Muito obrigado pela pergunta, né? Acho que um exemplo acho que fala muito mais, né? Engraçado que eu fui acelerado pelo Inovativa Brasil, né? Não lembro agora qual é a edição, gente. Eu vou Acho ter que que olhar o foi celular. 2017, 2, não foi? Eu acho que foi em 17 ou 16. Aham. Ali eu estava buscando investimento. Eu lembro de uma cena onde no pitch final, né? Nós fomos finalistas e no pitch final nenhum investidor veio conversar comigo. E eu saí dali, aí eu falei, não, cara, eu não lembro exatamente qual foi o investidor, eu fui lá e bati nele e falei, cara, por que você não me chamou para conversar? Foi direto. Aí ele falou assim, cara, eu acho que tem uma oportunidade no teu modelo de negócio, mas você precisa pesquisar um pouco mais. Aí ele me trouxe um insight lá em relação a motorista. Todos os aplicativos eles estão muito focados no passageiro. E pouca gente olha para o motorista com uma maneira mais Uhum. profunda. Cara, eu saí de lá muito provocado, assim. Uhum. E o grande pivô que eu fiz no Me Leva, na solução, foi por causa dessa provocação inovativa. Uau. Uau. E curiosamente, esse ano, agora no final de 2023, eu tive a oportunidade de ser mentor como investidor. Olha que Olha legal. isso. Então, quando eu contei essa história lá, eu fiz aqui. Felipe me conhece, eu amo. Tá dentro do meu propósito também ensinar, né? Aham. Eu acredito muito na educação. Olha, porque eu sempre estudei muito, né? Então, Uhum. eu fiz a live com os empreendedores dessa última edição que teve, extremamente emocionado, né? Porque aí me veio o filme, né? Aham. Aí eu coloquei no slide a foto do Instagram que eu tava lá no Inovativa, e não sei o quê. E foi muito bacana, assim. Porque eles viram verdade. Uhum. De alguém que saiu de uma posição que eu tava ali buscando investimento, Sim. desenvolvendo uma startup, e hoje eu invisto em startup através da Algar Telecom. Gera muito mais Então, conexão, né? teve uma conexão muito forte entre a gente, as histórias, né? E eu tive a oportunidade ali de compartilhar um pouco da minha experiência e como que a gente da Algar Telecom seleciona as startups, quais são os parâmetros da nossa tese e quais são os critérios que a gente utiliza para poder investir, que foi a base da conversa, né? Então, essa jornada e essa experiência prática assim foi muito significativa para mim, porque a gente conseguiu de alguma maneira ali contribuir, né? E uma coisa interessante, né? A cultura da Algar Telecom é gente servindo gente, Que legal, hein? né? Pegou aqui gente servindo gente. Se você for lá, quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer a Algar, vai lá em Uberlândia, Sensacional, hein? é muito interessante. E aí, cara, com toda essa experiência e essa história da minha construção de carreira e vivência no mundo do empreendedorismo, hoje a gente tem na nossa cultura, como Algar Telecom Venture Builder, empreendedor servindo empreendedor. Porque não é Uau. nada mais do que eu vivi, né, Que gente? legal, Que cara. Não é nada mais do que o Rafa, que é um gerente de inovação do meu time, que também veio também do empreendedorismo, né? Então acaba que a gente tem um acolhimento interessante com os founders, né? Sim. Então quando a gente aprova uma startup, a gente acolhe, né? Se reúne com os founders e a gente conta um pouco dessa história empática, né? Tem muito mais empatia e acontece uma conexão muito boa com as startups que a gente tem hoje no portfólio, em especial com os founders, né? Que legal. Essa declaração que você falou de missão, né? Gente servindo gente, empreendedor servindo empreendedor, me lembrou a missão do hotel Ritz-Carlton, que é Ladies and Gentlemen, Serving Ladies and Gentlemen. Então, uma essência que está presente em outro negócio de sucesso aí, e isso é muito admirável. Conta pra gente, até uma pergunta mais técnica e operacional do dia a dia, mas com essa nova economia, bússola pessoal e tudo mais, como está seu regime de trabalho hoje? Nesse mundo de trabalho remoto, ir para o escritório alguns dias, a Algar está lá em Uberlândia, você está em São Paulo. Como tem sido sua rotina? Eu acho que é algo curioso. Acho que a grande maioria das empresas tiveram que se Sim. adaptar, né? Então, hoje o nosso modelo é um modelo híbrido, né? Então, na Algar Telecom, basicamente, as pessoas vão
de 2 a 3 vezes para o escritório, né? Uhum. E a Algar se adaptou muito rapidamente no meio da pandemia, né, permitindo com que os colaboradores trabalhassem de casa. E Uhum. agora, com essas mudanças e evolução e a retomada dos negócios de uma maneira mais acentuada, decidiu seguir um modelo híbrido. Sim. Eu com o meu time, a gente vai 2 vezes por semana, às vezes de acordo com a necessidade, né? Sim. No meu caso, tem muitas agendas com investidores, né? E algumas faz mais sentido fazer presencialmente, né? Uhum. E aí eu tô sempre aqui na Vila Olímpia, Boa. e indo também para Uberlândia, né? Então, E Uberlândia, qual que é a frequência? 3 vezes, 2 a 3 vezes por semana. Por semana? As pessoas que trabalham lá, né? Ah, não, digo Tá. você. Você Não, tá em eu São aqui Paulo 1, 2 vezes por semana. para ir e Aí para ir para Uberlândia? eu vou uma vez por mês. Por mês. É. Ah, legal, porque eu tô vendo muito isso também, né? Empresas que a sede está em um lugar, mas a equipe está em outro. E isso foi muito pós-pandemia, né? Que talvez as pessoas foram contratadas remotamente ou de forma Uhum. híbrida. Isso. E esse lance de 2, 3 vezes permite que a pessoa continue em outro lugar e isso amplia o leque de alcance de talentos, né? Sim. Então, que legal. O Algar, embora tenha escritório aqui, né? E com a questão da Corporate Venture Building, né? Você está em São Paulo, a operação maior está em Minas, mas também tem escritório em São Paulo e Sim. Recife e Portugal. Então, acho que é muito legal esse lance da nova economia. Eu sei que tem gente querendo isso. Flexibilidade geográfica. Sim. Quantas pessoas se mudaram para uma cidade, ou os nossos pais e avós foram para uma cidade por causa de uma oportunidade profissional? Uma fábrica que estava contratando, um concurso, uma transferência, né? Só que hoje eu vejo o contrário. Não é mais a empresa que define a cidade que a pessoa vai estar. A pessoa vai escolher cidade por qualidade. E essa mobilidade, essa flexibilidade é algo bem interessante que eu vejo que você está vivendo também, né? Sim. Do meu time, eu fico aqui em São Paulo, o gerente de inovação, Rafael, também aqui de São Paulo, e 2 pessoas são de Uberlândia. Ó, que né? legal. É. Tem esse combinado, né? Inclusive, o pessoal de Uberlândia lá nota 10 também. Eu estive lá, super legal. Ah, você foi, né? Você foi Eu fui Brain. falar num evento na Federal de Uberlândia, né? E era organizado ali pela FCJ, a faculdade, o Sebrae estava apoiando, né? E aí viajei para lá, falei no evento, pude conhecer o Brain, o Dudu me recebeu lá, Sim. né? Grande Inclusive, abraço, Dudu. vamos deixar um convite pro Dudu estar com a gente também, né? Sensacional ele. Quando passar por São Paulo ou quando a gente passar por, a gente pega um estúdio e grava. Então é bem legal, acho que é admirável e muita gente já aproveitou esse movimento, mas ainda tem bastante gente com a pulga atrás da orelha, querendo ter um pouquinho mais de flexibilidade e qualidade de vida, né? Sim. E pra gente entrar nesse assunto, Borel, sobre inovação, né? Você levantou aí a bandeira sobre inovação aberta e tudo mais. Fala um pouquinho, às vezes é mais fácil no ambiente que a gente fala sobre inovação, mas fala um pouquinho pra galera que não conhece tanto esse conceito do que é inovação, do que você levantou a bandeira da inovação aberta em si, para que as pessoas consigam entender mais o que é inovação. É só um departamento dentro da empresa ou é além, né? É um conceito mais aberto. Inovação são soluções que são criadas para resolver um problema real. Uhum. Tá? Então, de uma maneira bem simples, a construção de alguma solução, seja um produto, seja um serviço, que vai de encontro a um problema real. E esse problema resolvido vai entregar um valor, um benefício para as pessoas que utilizam isso. Né? Conectando ao ecossistema de startups, qualquer, e também ao negócio tradicional, Uhum. Qualquer empresa pode inovar. Né? Qualquer uma pessoa pode inovar. Né? Desde que você consiga, de fato, resolver um problema real das pessoas. Né? Em especial, as startups têm uma característica que normalmente fazem muitas inovações, tem algumas características. Né? A startup ela tem uma estrutura enxuta, Uhum. né? Resolve um problema muito grande, né? E tem muita escala. Pelo problema ser muito grande, esse problema sendo resolvido, então tem uma escala financeira ali, né, de negócio, né? Então, e por isso que a gente olha para startups, porque normalmente elas resolvem problemas muito grandes e permite aí ter mais escala desse business, né, do negócio. Então, entendendo o que é inovação, a gente tem inovação fechada e você tem inovação aberta. Né? A inovação fechada é quando uma corporação, uma empresa, não importa qual seja o porte,
né, ela tem todos os recursos necessários para poder fazer internamente e resolver aquele problema. E às vezes em sigilo também, né? A gente, normalmente, a gente percebe algumas empresas que adotam, que têm, se aquele problema expõe muito a estratégia da empresa, é muito estratégico, talvez faça sentido fazer internamente e não trazer outros elementos ou outros atores para poder resolver aquilo ali, né? Tipo a fórmula secreta da Coca, o novo iPhone que ninguém sabe ainda, se o Exato. Google vai fazer um carro ou não. Então, exatamente, são informações, então às vezes faz mais sentido a própria empresa construir, né? E volto a dizer que inovação fechada e aberta não tem uma melhor que a outra, né? Uhum. É uma questão de estratégia, Sim. né? Quando você fala de inovação aberta, a organização ela passa a contar com outros atores, sem ser ela mesma, né? Ou as pessoas que trabalham nessa organização. Quem podem ser esses atores? Esses atores pode ser de uma startup, pode ser uma universidade, pode ser um centro de pesquisa, pode ser um fornecedor que tenha um produto, né? Uhum. Qualquer, que não necessariamente seja uma startup, né? Então, a empresa passa a contar com esses agentes externos que já resolve aquele problema que ela tem. Então, então imagina, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, mas que eu acho que tangibiliza isso melhor. Então, uma empresa ela tem um volume de funcionários muito grande que estão em regiões diferentes, que precisa de uma fábrica, por exemplo, e que precisa de transporte, né? E tem, por exemplo, uma startup que faz um tipo de transporte específico. Ela vai e contrata, ao invés de ter, por exemplo, os seus próprios motoristas, seus carros, né? E Internalizar isso, ela né? traz uma startup que tem um modelo de transporte onde a empresa não precisaria comprar ou adquirir carros, e aí poderia utilizar esse serviço e vai resolver um problema que essa empresa tem para sua operação, por exemplo. Então, foi uma estratégia de inovação aberta, né? Então, a inovação aberta pode ser utilizada para uma série de coisas, né? Então, especificamente, não sei se ficou claro na explicação, mas hoje é uma das estratégias mais utilizadas. A inovação aberta hoje é uma das mais utilizadas entre as corporações, né? Volto a dizer, não tem melhor, não tem pior. É uma questão mais de... Que é estabelecer esse ecossistema para linkar, né? Quem tem um problema com quem soluciona esse problema e ajudar isso tudo. E na prática, as empresas utilizam as duas abordagens, né? Na grande maioria das É vezes. uma Né? ambidestria, né? Você acha que na inovação aberta a relação ela vai além do meramente comercial, transacional, e a empresa ela passa a conversar um pouco mais com esses atores convidados, de repente numa rodada de design thinking com alguém de fora, ou esmiuçar o planejamento, ou interpretar. Você acha que a conversa vai além da nota fiscal e vai um pouco mais para a mesa, para o pensamento coletivo? Sim. A gente, por exemplo, um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos, por exemplo, que a gente se relaciona com startups e com esse ecossistema é para a gente se mostrar mais atrativo para o mercado. Hoje em dia, se você conversar com qualquer RH de qualquer corporação, um dos talentos mais difíceis de se encontrar é talento de tecnologia e inovação. Sim. Então, mostrar para o mercado que a gente se relaciona com esse ecossistema faz com que as pessoas enxerguem a gente como uma empresa mais inovadora. Sim. E a gente consegue atrair esses talentos digitais em especial, né? Então essa é uma abordagem que a gente acredita muito e é um dos motivos que faz com que a gente, obviamente, tenha um objetivo estratégico e um objetivo financeiro também, né? Mas um dos pontos é esse, né? E, obviamente, contribuir também, né, com o país. Você imagina, eu tenho 8 startups, né? Eu tenho startup que tem mais de 40 funcionários. Então, quantas pessoas, quantas famílias a gente está conseguindo impactar ali, contribuindo com o crescimento dessas startups, ajudando essas startups a crescerem. Então, isso está muito dentro do nosso propósito também, além do estratégico e financeiro, né? Então, ser mais atrativo para o mercado, como uma empresa mais digital, e também contribuir com o ecossistema de empreendedorismo no país, né? Sim. Então, eu acho que é para além de a gente crescer como uma grande corporação, a startup crescer, né? Tem outras questões de relação, propósitos maiores
que estão envolvidos nisso, e eu acho isso um privilégio para quem pode fazer, né? E uma coisa legal, o André perguntou o quê? E eu aproveitei a carona para perguntar o como. E aproveitar a pergunta para perguntar o porquê. Por que você acha que a inovação aberta está sendo cada vez mais praticada? Será que é por conta do pós-pandemia, da digitalização, da complexidade do mundo? Ou porque é uma tendência que tem influenciado a escola de gestão? O que você acha que justifica esse fenômeno tão legal da inovação aberta? É por causa do aprendizado mútuo entre a grande corporação e as startups, por exemplo, né? Então, ali é um ambiente muito seguro para se aprender, né? Eu até escrevi recentemente um artigo para a Startup que saiu lá, e eu cito alguns benefícios dessa relação de uma grande corporação com as startups, né? E eu cito um deles de destaco, é o aprendizado mútuo. E eu provoco até as grandes corporações, mas também o empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele costuma se apaixonar muito pelo produto que ele faz, né? Sim. E eu falo isso de carteirinha, né? Eu vivi isso, né? Uhum. Então a gente tem uma paixão por aquilo que a gente faz, mas quando a gente consegue entrar numa empresa que tem toda uma história, no caso a Algar vai fazer 70 anos, quanto que essa empresa pode contribuir para o crescimento de uma startup, né? Mas ao mesmo tempo, essa humildade de falar que assim, cara, a gente tem pouco apetite a risco. De uma maneira geral, toda grande corporação tem, né? Mas o que a gente pode aprender com eles em relação à mitigação de risco? Sim. Então, que tipo de metodologia esse empreendedor utiliza para mitigar risco em produto, no serviço? Então, cara, é um prato cheio para aprendizado para ambos os lados, né? Então, eu provoco os empreendedores, olha, cara, eu sei que tu tem um produto incrível, teoricamente, teoricamente resolve o nosso problema. Cara, mas vem conversar com a gente com o coração aberto e com a mente aberta, porque pode ser que você consiga achar outras oportunidades aqui. Esteja aberto para mudar o que você construiu com tanta paixão, com tanta tecnologia, né? Uma série de coisas. Mas, cara, conversa com a gente também aberto para você flexibilizar, porque pode ser que você ache que tem uma oportunidade no teu negócio e pode ser que você vai resolver um desafio que a gente tem. Então, lá na Algar, por que a gente faz inovação aberta e por que a gente tem um veículo de investimento em startups? Porque, cara, somos uma empresa de quase 70 anos, estamos em transformação digital, né? Então, dentro desse processo que a gente chama de processo de evolução digital da companhia, a gente tem hoje 4 alavancas que norteiam a seleção das startups para a gente investir. Por exemplo, uma é novos negócios digitais. Então, para além do business de telecom, então hoje eu tenho startup de seguros, a Granto Seguros. Hoje eu tenho a Medico, que é de serviço de telemedicina, de saúde. Então, e eu tenho startups como a Neutramais, que é de telecom, né, por exemplo. Né? Mas a gente tem um portfólio de startups que não necessariamente está ligado à telecom. Né? Então, a gente tem ali uma oportunidade de tanto aprender, né, como também abrir caminhos para a gente aumentar a nossa novas fontes de receita, né, para a companhia, novos produtos digitais. A gente tem mais 3 alavancas, que é operações automatizadas. Então, aí já começa a olhar mais para a transformação digital, né? Então, como no nosso back-office a gente consegue automatizar, digitalizar, né, nosso back-office. Operações automatizadas, depois experiência digitalizada com foco em venda, usando todos os nossos canais, né, de distribuição, com vendas com baixa fricção, com poucos cliques, né? Então, a gente olha para startups também que ajudam nisso. E, por último, agora o assunto da moda, data-driven, né? Então, startups que ajudam a gente a tomar decisões baseadas em dados, utilizando inteligência artificial, IA generativa, Big Data, né? Então, a gente tem essas 4 alavancas que a gente norteia para poder selecionar as startups que a gente quer. E, Borel, até linkando com esse seu papel atual e a gente conversando nos bastidores, fala um pouquinho pra gente como que é essa sua relação de investidor para com startups, que vai além, né, de só encontrar alguém que solucione um problema interno de vocês. Você falou ali da analogia da piscina, achei muito interessante você abordar esse ponto com a gente aqui. Vamos lá.
a gente tem hoje duas empresas debaixo da estrutura da Algar Telecom que faz inovação aberta, como eu falei. O Brain, a relação do Brain, por exemplo, com startup é uma relação contratual. Tá? Para Também- benefício da Algar, ou É o não? benefício da Algar sempre, Uhum, né? uhum. Vai resolver algum desafio ligado também ao plano de evolução digital. Legal. Só que é uma instituição que trabalha com startups numa relação cliente-fornecedor. Sim. A Sem gente estava equity, conversando aqui, sem eu vou equity, dar um sim. exemplo bem simples, Felipe. Na sua casa lá, você tem uma piscina linda que você leva sua filha para você brinca com a sua filha lá e tal. E você tem um piscineiro, Uhum. beleza? Então, você precisa de piscineiro para fazer a manutenção daquela piscina. Se aquele piscineiro não está atendendo às suas necessidades, se ele não está higienizando a piscina, fazendo as manutenções lá de forma correta, o que você faz? Troca. Troca. Por quê? É uma relação de contratação. Uhum. Aí uma empresa que constrói um veículo de investimento desse, a relação muda, porque é uma relação de equity. Então eu invisto em startups, eu tenho participação nessas startups. Logo, o meu compromisso com essas startups, ele precisa mudar. Então, se nesse caso você é sócio do piscineiro, você não vai mandar ele embora. Uhum. Você vai Resolver. sentar com ele e você vai ajudar ele no desenvolvimento dele e ele vai continuar te ajudando, resolvendo o teu problema lá. Uhum. Então é basicamente isso. Então a gente tem um veículo esse veículo é uma relação societária, e a gente tem 8 startups que a gente tem participação. Logo, dentro da Algar, a gente tem uma estratégia de internalização dessas startups para a construção de produtos com base numa estratégia de crescimento para geração de novos negócios. Então, é uma relação societária onde tem esse direcionamento top-down para a gente abrir caminhos para eles e, de fato, ajudar essas startups a crescer. O nosso modelo de investimento, ele é um modelo que a gente chama de earn-out, né? Então, quando a gente, num primeiro momento, a gente não dá cheque para as startups, Algar é uma empresa familiar, depois dá uma pesquisada lá, Memorial Algar, se não me falha a memória, é um site que tem toda a história, né? É uma empresa familiar e que a gente acredita em boas relações e relações duradouras. Isso é para tudo lá, né? Então, a gente se relaciona com uma startup num prazo mínimo de 1 a 2 anos, ou até mais, mas nesse prazo a gente estabelece meta de crescimento. Prioritariamente, o meu apoio às startups investidas ele é para gerar acesso ao mercado, go to market. Né? Uau. Como que eu consigo, usando toda essa bagagem de uma grande corporação, ajudar a startup a gerar nota fiscal? O melhor dinheiro para a startup não é o do investimento. O melhor dinheiro é de nota fiscal gerada. Então a gente abre o caminho dentro da Algar para internalizar e a startup virar um fornecedor. Então ela vai estar tendo ali uma renda recorrente, né? Bacana. Ou criamos uma estratégia de produto para a gente vender para a nossa base de clientes, numa construção a 4 mãos. Que Né? bacana. Então, toda startup que tem no nosso portfólio tem uma meta de crescimento, de faturamento, e isso está vinculado ao nosso que a gente chama de modelo de earn-out. Então, quando a gente assina o memorando de entendimento, tem ali a política de crescimento, onde a gente tem uma meta mínima e uma meta máxima. Só a título de exemplificação, vamos imaginar que a sua startup passou no meu processo e a gente quer 5% de equity. Só para exemplificar, tá? Então, a gente vai olhar assim, cara, uma meta de crescimento, o que você quer crescer 10% do market share dentro da área do produto da sua startup. 10%, beleza. Eu quero 5% de equity. Então, se eu atingir a meta máxima que a gente vai estabelecer, eu vou exercer a opção do equity dos 5%. Se eu alcançar a meta mínima, eu vou exercer ali 2%, por exemplo. O que isso é legal? Que eu blindo o cap table da startup. Porque se eu não conseguir ajudar eles a crescerem, a gerar nota fiscal, não chegar pelo menos na meta mínima, eu não vou. O cap table da startup vai estar livre, né? Então eu só vou pegar o equity se de fato eu atingir as metas que são combinadas. Isso está lá no memorando de entendimento. Que bacana. Então é uma relação muito skin the game, como a gente fala. Né? Pele no jogo. Porque se a gente não faz a startup crescer, provavelmente a gente errou na seleção. Provavelmente não estava muito conectado com a estratégia e a gente errou e faz parte do processo e está tudo bem, vamos fazer o distrato de maneira
com um acordo transparente, né? E a gente, de maneira justa, e a gente faz o distrato porque a gente não conseguiu ajudar. Interessante, o Wellington, o Borel. Conta pra gente, para uma startup ou um aspirante a startupeiro, né, que está nos assistindo ou ouvindo, como entrar nesse pipeline, né, nessa rota de encontro com vocês para apresentar um pitch deck, para, né, encontrar caminhos para se tornar uma startup da Algar Venture Builder. E também conta pra gente qual que é a jornada uma vez aceito, né? O que acontece, como é esse ecossistema, bem o seu dia a dia. A gente hoje tem vários mecanismos de você encontrar essa startup. Você pode fazer um edital aberto, que as pessoas vão lá num site e preenchem um formulário e entra na jornada, né? Pra gente tem funcionado muito de maneira ativa. Esse último, a gente vai ter agora uma banca no dia 12 de março agora, e a gente já tinha 27 startups no backlog, a gente nem precisou ir, graças a Deus, né? Mas tem funcionado melhor pra gente, nosso time vai atrás das startups. Porque como a gente já sabe a tese, se a pessoa vai pelo site, ela vai interpretar, vai analisar ali, né? E pode ter uma margem de erro. Então, funciona melhor pra gente. E volto a dizer, não é melhor e nem pior essas abordagens, mas pra gente tem funcionado ativamente. Meio que Nós vamos inbound e outbound. Então, depois que a gente encontra essa startup, eu ou meu time faz um pitch falando do que nós somos, como nós somos, o que a gente faz, como que a gente faz, e a gente depois escuta a startup. Aí eles fazem o pitch pra gente, isso ainda tá só no nosso time, tá? A gente é muito criterioso, assim, vocês vão entender agora. Então, meu time ou eu entendemos que faz sentido, tá alinhado com a nossa tese, conecta lá em novos negócios digitais, ou conecta em operações automatizadas. Beleza. Aí o que a gente faz? Faz o convite, gostaria de participar do processo? Sim. Aí eles preenchem um formulário. Desse formulário, ao preencher, o empreendedor já recebe um e-mail com um link para conversar com o head de cada alavanca da minha tese. Lembra que eu falei de 4? Para cada alavanca, eu tenho um executivo da Algar Telecom, que é como se fosse o dono daquela alavanca. Por que a gente faz isso? Porque esse cara, ao conversar com a startup, esse cara ele tem objetivos. Lá na parede dele, lá de onde ele trabalha, ele tem uns objetivos que ele precisa alcançar para o ano. Então, quando ele conversa com a startup, ele fala, essa startup conecta esse objetivo aqui. Então, eu consigo internalizar ele aqui ou acolá, ou eu consigo criar uma estratégia de produto. Esse cara é só para falar que assim, faz sentido e conseguimos ajudar essa startup e ele vai nos ajudar, essa startup vai nos ajudar em relação aos nossos objetivos. Deu esse match, esse executivo fala assim, pode levar a startup para a banca. Essa banca é o que a gente chama de Investor Day, é uma agenda com o meu conselho de administração. A Algar Telecom Venture Builder tem um conselho, e esse conselho é que avalia e que aprova essas startups. Então é uma agenda fechada, a gente não faz Investor Day aberto para garantir a nossa estratégia, né? Então as startups vão para essa data, nessa data, e fazem um pitch de 5 minutos, os meus conselheiros tiram dúvida e pegam o parecer desse head que eles falaram antes. Então, meus conselheiros eles recebem lá o pitch deck, recebem o parecer desse head, e ali eles tomam a decisão e vão votar para deliberar ou não a aprovação daquela startup. Se aquela startup foi aprovada, aí nós fazemos as metas de earn-out, definimos as metas de crescimento, e a gente faz uma oferta. Startup, queremos X% de equity relacionada a essas metas de crescimento aqui, num prazo mínimo de 1 ano, máximo de 3 anos. Por exemplo, a startup vai avaliar, vai ser papo de jurídico com jurídico, porque normalmente esses memorandos tem muita discussão e tal, e a startup aceitando, ela assina digitalmente esse acordo, aí a startup está no portfólio da Algar Telecom Venture Builder. Agora que começa a ficar legal, porque a gente acolhe esses empreendedores, os founders, depois a gente faz um planejamento de trabalho. Basicamente, a gente construiu um funil de internalização e de construção de novos produtos. Junto com o Brain, eu tenho um squad dedicado para poder
gerar novos negócios para a startup. Então, aí é um trabalho a 6 mãos, né? A startup, mais a gente, mais o brain, para construir uma estratégia, né, de produto, se for de novos negócios. Mas se for de operações automatizadas, experiência digitalizada e data-driven, é mais o processo de internalização. Aí aqueles heads, eles já sabem aonde tem pista para aquela startup. Então a gente faz o lead. O que é o lead? A startup pode ser utilizada na diretoria de suprimentos. Então a diretoria de suprimentos é um lead. A startup vai entender a oportunidade, vai fazer uma proposta, a proposta vai ser aprovada ou recusada. Sendo aprovada, faz a POC. Depois da POC, a POC sendo validada, faz a internalização, aí contratação mesmo da startup. Então a gente tem um pipeline, um funil de proposta, desde uma proposta para que vai beneficiar e trazer um crescimento para as startups dentro da Algar ou fora, e a gente tem até a contratação. Mas de uma maneira geral, essa relação com as startups, ela tem 4 grandes momentos. A seleção, que a gente chama de deal flow, o growth, né, o crescimento dela, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, e a gente passa para uma terceira etapa. A gente alcançando os objetivos de crescimento delas, qual seria a próxima etapa natural de qualquer startup? Funding. Pode ser que a startup olhe e fale assim, nossa, tem uma oportunidade aqui de crescimento, mas eu não consigo fazer com a estrutura que eu tenho hoje. Vou precisar de recurso financeiro. Então, no nosso memorando de entendimento, a gente tem ali um direito de preferência. Então, a gente prepara a startup para buscar recurso, para buscar investimento, mas a gente pode liderar essa rodada. Que traz uma segurança para o empreendedor bem significativa. Eu sempre falo, buscar investimento tem 2 riscos aqui. Um risco para o founder, para o empreendedor, e o risco para a empresa. Lembra do Fome de Poder? Sim, já viram esse filme, né? Lembra quando ele, depois que ele teve a ideia lá de criar as franquias, e que ele foi para os bancos, o que aconteceu com ele? Ele estava queimado, né? Ele já tinha ido antes em vários bancos, e é até engraçado as cenas lá, mas aquilo ali é a realidade do empreendedor hoje. Sim. Então, se ele vai buscar investimento despreparado, ele está queimando cartucho. Então, nosso ecossistema, ele blinda o empreendedor nesse sentido, né? Porque como temos direito de preferência, então se ele precisa de uma rodada, nós já estamos acompanhando, a gente está com os indicadores financeiros da startup. Então eu estou o tempo todo reportando para os meus acionistas, eu falando assim, olha aqui como a Medico está crescendo, olha como a Granto está crescendo. E já vou preparando. Então a gente tem informações privilegiadas, né? Então ali eu levo para o meu conselho, e aí vai para o Algar, para alguns ritos de possibilidade de investir e aumentar a nossa participação naquelas startups. E até mesmo a possibilidade de M&A, que a gente trata de maneira muito oportunística dentro da Algar Telecom hoje. Show. Que fluxo interessante, hein, Borel? Indo para o final, Borel, a gente vai ter que fazer uma parte 2 que vale muito a pena, né? Já que a Venture Building não coloca um cheque, digamos assim, de entrada, quais são os benefícios, de forma coloquial, que o startupeiro vai levar por estar junto com o Algar Venture Building? Toda essa bagagem da grande corporação, o exemplo fala mais, como eu disse, né? Então, será que uma estratégia bem construída com a nossa base de cliente pode virar o jogo financeiro da startup? Pode. Eu tenho certeza que sim. Por isso que a tese tem que estar bem estruturada, para a gente ser bem assertivo em trazer a startup. Então, prioritariamente, nesse primeiro momento, nosso foco é, de maneira skin the game, ajudar a startup a gerar nota. Escalar o negócio deles. Se ele estiver debaixo da estrutura de novos produtos, a gente pega 1,3 milhões de clientes B2C e mais de quase 300 mil, quase 200 mil clientes B2B, PME, pequenas e médias empresas. Então, será que criar uma estratégia para vender para essa base reduz o CAC, o custo de aquisição de cliente de uma startup, que é um dos indicadores que mais sangra para uma startup? Cara, vai reduzir para quase 0, né? Então,
a gente entrega isso, esse acesso ao mercado, e de uma maneira muito orgânica, a gente faz muita mentoria, né? Então, a gente prepara a startup para buscar funding, a gente trabalha para que eles sejam direcionados a dados, para que eles fiquem de olho nos principais indicadores, né, de startup, financeiros da startup, né, custo de aquisição de cliente, LTV, margem de contribuição. Cara, tem uma série de indicadores que são indicadores financeiros de empresas, principalmente empresas que têm renda recorrente, que a gente ajuda a estruturar. Então, eu consigo colocar em contato diretamente com o C-Level da Algar Telecom para poder conversar. Demo days dentro da própria Algar. Possibilidade de estar num ecossistema de inovação, porque nós vamos sempre que pode, a gente leva esses empreendedores. Há pouco tempo a gente se encontrou no Case, né? É verdade. Eu tinha 6 startups de minha lá expondo. Olha isso. Né? Minha não, né? Do nosso veículo. Tá né? certo. Então, acesso ao ecossistema, né? Conexões com empresas parceiras. Já conectei, por exemplo, uma das nossas startups ao Acreditas, a própria Sul América. Então, a rede, né? Conexões, né? Então, tem uma série de benefícios. E o fato de não darmos o cheque, isso não diminui, tá? Porque Vocês também ajudam a gente chegar no prepara, cheque. na verdade a gente prepara. Tem um case, ele também é lá de Uberlândia, provavelmente já ouviram falar na Sankia. Eu sempre cito esse exemplo porque ele é simples de entender. O Fábio, que acho que é hoje, não sei se ele ainda é o CEO, mas ele conta que ele foi de maneira precipitada buscar funding e que retardou a captação que mudou a vida da Sankia 2 anos. Ou seja, é essa exposição que eu falei. Então, e o exemplo lá do Fome de Poder, né? Então, ir para o mercado, buscar recurso despreparado, isso pode ser muito prejudicial para o futuro de qualquer startup, né? Boa. Então, a gente tem esse cuidado e a gente, de maneira muito transparente, a gente coloca isso para os empreendedores, né? E a gente tenta explicar, mas no final do dia, a decisão está na mão do empreendedor. Sim. Tá? É o empreendedor que decide. Nosso papel é a gente trazer toda essa bagagem corporativa, todo esse conhecimento, para que influencie positivamente ali as decisões que eles vão tomar. Né? Não só acelerar o go-to-market, mas também dar a chancela da Algar do mercado para os clientes que tem nessa base. Né? Imagina, será que, vamos lá, uma das nossas startups começou a conversar com um CVC, com um cheque bem significativo. Vamos lá colocar uma série A. Né? Será que a abordagem desses CVC, olhando no cap table a Algar Telecom, no cap table da startup ali, a Algar Telecom pertence à composição dessa startup, você acha que pode esse fundo, esse CVC pode ver mais valor nisso? Sim, tem um endosso, uma credencial, né? Boa. Wellington, eu sei que a Venture Builder, ela não é uma receita de bolo, não explicaria. Mas se a gente fosse usar essa analogia, eu vejo 3 pilares. Algar, FCJ e a sua gestão, que tem sido sensacional nos últimos menos de 2 anos aí. O que você acha que cada um traz para a mesa? Algar, FCJ e Borel. Vamos lá, vou começar de trás para frente. Eu com o meu time. Cara, eu tenho uma tranquilidade de falar, eu tenho pessoas melhores do que eu do meu lado. Boa. E cada dia mais eu vou para a mesa sem saber o que fazer. Legal. Para poder, na verdade, aprender mais, né? Obviamente que a gente sempre tem uma linha mestre, mas muito mais na abordagem de colaboração, escutar, né? Show. E eu tenho, minha gratidão aqui ao Rafael Santos, que é meu gerente de inovação, veio também da Sul América comigo, é um cara incrível. E uma história também vindo do Rio de Janeiro, né? E para cá, morar em São Paulo. Tenho muita gratidão. Boa. E Dudu, né? Dudu. Um cara de networking, de inovação aberta, de comunidade, é impressionante. Verdade. O que ele faz. Um dos melhores. E a Sabrina com comunicação, né? Então, agora meu time está crescendo, a gente está trazendo 3 pessoas, então a gente vai praticamente dobrar, né? Mas do meu lado, processo, cara. Processo. Então, as pessoas qualificadas, né? Processo bem definido, então, que eu tentei desenhar aqui falando com vocês, de como a gente tem muito processo e ferramenta. A gente tem hoje ferramentas de automatização, então meu time super enxuto, eu falo com startup semanalmente, a gente automatizou boa parte, a comunicação, né?
Da parte da FCJ, que é uma parceira super estratégica para a gente, é o acesso a um ecossistema de inovação aberta, de Venture Builder sensacional que o Justino construiu, né? E a gente tem basicamente essa parceria desde lá do início. O setup e a gente, é com a FCJ, né? A gente fez um licenciamento deles, depois a gente foi calibrando, que é muito que eu acredito, né? Eu acho que cada corporate tem a sua cultura e tem suas peculiaridades, sotaque, e a gente foi ajustando, e a gente foi ajustando algumas coisas, mas a gente tem acesso ao ecossistema, eventos, mentorias, serviços compartilhados, alguns serviços compartilhados são deles, e que a gente inclusive fornece também para as nossas startups. E a Algar, cara, é o acesso ao mercado, junto com o Brain, né? É acesso ao mercado, uma estratégia clara, com muito alinhamento. Eu acho que é isso que faz a diferença aí nessa jornada que a gente está aprendendo muito, tá, Felipe? Estamos aprendendo demais. Muito bom, esse é o caminho. Maravilha. E fechando aqui, Borel, a gente quer 2 pedidos para você. Indicações, né, de conteúdo aí, seja livro, documentário, filme, falando sobre inovação, né? Inovação aberta, empreendedorismo e, claro, indicações de mais convidados para chamar a gente para cá. A gente sempre faz esse pedido aí. Pode ser um top 3 de pessoas aí que você indica pra gente. Primeiro vou responder de trás para frente. Cara, eu quero indicar as minhas startups ali do portfólio. Tem algumas startups aqui de São Paulo que poderia vir para cá, né? E vai ser uma honra. Tenho certeza que eles virão, né? Inclusive quero mandar um abraço para todos eles, né? Para todas as 8 startups. Indicação, livro, cara. O meu livro que tá mexendo bastante comigo é Originais. Uau. Tá. Adam Grant, tá? Os últimos conteúdos que eu tenho gerado tem muita coisa desse livro, que está me inspirando muito, né? E também muita coisa da minha bagagem, mas tem algumas coisas ali que fazem muito sentido. Ele fala o nome do livro Originais é Os Inconformistas que Mudam o Mundo. E ali ele trata muita coisa sobre experimentação, pesquisa, abordagens sobre análise de risco. Ele tem ali algumas coisas que têm agregado muito pessoalmente e acredito também que pode estar trazendo muita informação significativa aí para vocês. Sensacional. Borel, quero agradecer. Muito obrigado, hein? Pela sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui conosco. Filipão, show de bola. Obrigadão aí pela collab com o Chora Pendrive e vamos nessa. Pessoal, quem já dá tempo aí para você curtir, comentar, claro, seguir os canais aqui, ó, tanto o Bússola Pessoal quanto o Chora Pendrive, e comenta aí o que você achou e, claro, se conecta mais com a gente aí. Grande abraço para vocês. Até. Tchau, tchau.